Só vou pedir escusas porque eu vou fazer uma série de perguntas que podem ser desagradáveis, porque esse é um grande escândalo, um grande roubo dos aposentados e pensionistas, né, do INSS, inclusive com indícios veementes também de pagamento de suborno para funcionários do INSS durante esse governo. Isso não foi dito ali naquela apresentação, tá? E no meu papel de senador eu tenho que cobrar explicações, né? O meu papel de fiscalização é fazer, inclusive, perguntas agradáveis. Muitas dessas perguntas, aliás, apareceram na imprensa, mas não vi respostas por parte do governo. Então, a gente reproduz boa parte dessas indagações que foram feitas pela imprensa. Aliás, faço aqui um registro que as investigações foram feitas a partir de denúncias veiculadas na imprensa. Foi em 2024 que a imprensa destacou esse fato. Vamos mencionar aqui, por exemplo, o jornalista Luiz Vássolo, que fez denúncias sobre essas irregularidades, e isso motivou as investigações da CGU e da própria Polícia Federal, até porque os fatos foram tornados públicos. Então, eu peço até desculpas ao Vossa Excelência se farei algumas perguntas que podem não soar muito desagradáveis. Uma indagação que foi feita na imprensa e não vi resposta de Vossa Excelência é uma questão um pouco mais pessoal, mas um apontamento em que, em suas declarações de bens que Vossa Excelência tem apresentado aí à Justiça Eleitoral, há consignado um grande volume de dinheiro em espécie que Vossa Excelência guardaria. Por exemplo, em 31/12/2022, há uma referência que o senhor teria R$431 mil em espécie guardados. Vossa Excelência poderia esclarecer esse fato? Pois não, senador Moro, Vossa Excelência não precisa se desculpar. Eu sei do seu papel e compreendo perfeitamente. Eu quero dizer que esses valores foram declarados por mim mesmo à Justiça Eleitoral. Então, se parte do pressuposto que são rendimentos das minhas atividades e que são absolutamente lícitos, o meu patrimônio é todo declarado à Justiça Eleitoral e ao Imposto de Renda, portanto, não há nenhum problema em se ter a posse ou guarda de valores em espécie, desde que sejam declarados. Eu sei, por exemplo, que muitos senadores aqui declararam em suas declarações de imposto de renda e suas declarações eleitorais possuírem dinheiro em espécie. E desde que isso seja declarado, não há nenhum óbice, não há nenhum problema. Não é incomum, ministro, essa manutenção de valor em espécie? Não usa banco? Qual que é a... Eu uso banco também, senador. Nos anos anteriores, Vossa Excelência também declarou valores em espécie? Também. Esses valores aumentaram. Presidente, uma questão de ordem. Eu entendo que essa comissão, me perdoe. Pois não, senador Jacques. Eu entendo que essa comissão, ela está aqui para investigar atos do governo e não para investigar o ministro. Se a propositura for de investigar o ministro, ok. Agora, a tentativa de colocar o ministro na parede com temas que nada tem a ver com isso aqui, até porque ele virou ministro agora, me parece que sai um pouco do escopo. Porque se a gente adentrar por essa linha, eu acho que não fica bom. Eu acredito, inclusive, que... Eu não sei se o senhor está sentiu algum tipo de constrangimento. O senhor pode se manifestar a mim, que eu corrijo, não tem nenhum problema. E se o senhor também não se sentir à vontade para responder alguma coisa, é um direito seu. Vou voltar a... completamente à vontade. Pode... Não, você desacionou. Nesse caso, me sinto completamente à vontade. Obrigado, ministro. Então, pode só continuar. vou pedir que, como fui interrompido... Pois não, fique à vontade. Eu acho que as perguntas que, eventualmente, o líder do governo quiser fazer, ele faz no momento dele. Senador Sérgio Moro, Vossa Excelência me permite aqui só um complemento para dizer o seguinte, veja, eu não me escuso em responder qualquer coisa da minha vida pessoal, particular, empresarial, que sou empresário, Vossa Excelência também não tem obrigação de saber. Mas eu acredito que, e levo em conta aqui a ponderação do senador Jacques Wagner, de que nós estamos sendo assistidos aqui por milhares, talvez milhões de pessoas, e ali muitas delas são aposentadas, são pensionistas, que estão esperando uma palavra nossa aqui do Senado, do ministro, do governo, sobre os fatos que aconteceram. Então, eu me preparei para isso e gostaria de ter o tempo aproveitado para isso, para não desanimar aqueles que nos assistem e que estão esperando os assuntos relativos ao convite. O requerimento foi para falar sobre as fraudes ao INSS, portanto, me sentirei muito melhor se puder me ater aos temas
restritos ao requerimento que recebi. Muito bem, restituído seu tempo, vamos voltar aí Também às foi suas dito. inquirições e... Também foi destacado pela própria imprensa que Vossa Excelência seria autor de uma dessas emendas que buscaram adiar essa revalidação e, inclusive, ampliar o prazo, né, dessa revalidação. Isso, uma emenda à medida provisória 1006, de 1º de outubro de 2020. Também Vossa Excelência não esclareceu isso, né, que aquelas propostas de adiar a revalidação, uma delas partiu de Vossa Excelência. A Vossa Excelência reconhece que apresentou essa emenda? Reconheço, claro. Isso se deu a partir de uma manifestação do Conselho Nacional de Previdência Social. O Conselho de Previdência Social se reuniu no dia 25, acho que foi de fevereiro, deliberou aqui e nós recebemos essa resolução pedindo ou concordando com a autorização de prorrogação posterior por mais um ano, por meio de ato editado pelo presidente do INSS. Então, nós recebemos em 2025 essa demanda do Conselho de 2021. Eu era líder do PDT. Essa demanda também foi assinada pelo líder do PT, pelo líder do PSB e estava embasada na justificativa que estávamos como eu já disse na explicação, em isolamento social durante a pandemia, e o Conselho Nacional de Previdência então pediu que essa emenda fosse apresentada. Essa emenda não foi sequer aprovada, nem constou do texto. O texto constou do relator, o próprio relator constou no texto e virou lei e foi aprovada pelo Congresso, atendendo essa solicitação do momento. Quando a gente descontextualiza, fica parecendo uma coisa estranha, mas quando você traz para o momento de 2021 é uma coisa absolutamente natural. O que eu quero deixar claro aqui é que eu não tenho nenhuma vinculação com esses temas, nunca fui da área previdenciária enquanto deputado federal, nunca fui da comissão de previdência, nunca tive relação com nenhuma dessas empresas. Portanto, nós sabemos aqui como parlamentares que todos os assuntos do Brasil são discutidos na nossa casa. E quando a gente se debruça sobre um tema específico, como foi o caso dessa emenda, você olha, Vossa Excelência olha o ambiente, olha o contexto, a justificativa e acredita que está bem acompanhado e acredita no respaldo que tem, por exemplo, do Conselho Nacional de Previdência. Essa foi a minha orientação e por isso que assinei a emenda. Ela foi descartada, mas o texto trouxe a revalidação para o ano seguinte por conta do distanciamento social. Emenda de plenário, né, número 1, só para ficar aqui o registro, estou com ela aqui inclusive. Sim, eu era líder na época. Vossa Excelência foi nomeado secretário da Previdência em fevereiro de 2023. Perfeitamente. De quem partiu o convite? Vossa Excelência era a pessoa de confiança do Carlos Lupe ou como é que foi a sua nomeação? A minha nomeação foi feita pelo presidente da República a partir de indicação do presidente Lupe, presidente do meu partido, que já ocupava, no caso que o primeiro mês de mandato de atuação do ministro Lupe eu ainda exerci o mandato de deputado federal. Então, em janeiro de 2023, eu exerci o mandato de deputado federal. Somente a partir de fevereiro é que eu passei então a ser nomeado e compor o Ministério da Previdência Social como secretário executivo. Consta também levantamento feito pela imprensa que em junho de 2023, uma reunião do Conselho Nacional de Previdência Social, a conselheira Tônia Andréa Galetti levantou a questão e colocou de maneira veemente o problema das reclamações de fraudes nesses descontos e, no entanto, esse tema foi descartado ali pelo ministro Carlos Lupe, segundo informações levantadas, e retornou apenas no ano seguinte. Então, não é verdade que esse assunto surgiu só agora em 2025, é um assunto que já houve um alerta dentro do Ministério, do Conselho Nacional de Previdência Social, já em junho de 2023. Por que não foi tomada nenhuma providência naquele momento e o que Vossa Excelência fez a partir daquele alerta? Na verdade, senador, não foi nem esse assunto veio à tona nem nessa reunião, porque esse assunto veio à tona em 2019, quando houve uma solicitação do TCU para que fosse editada aquela medida provisória que estabelecia a revalidação. Então, isso é anterior. Em 2023, numa reunião do Conselho Nacional de Previdência Social, presidida pelo então ministro Lupe,
a conselheira Tônia Galete fez uma solicitação dizendo que tinha recebido denúncias de que havia um número de descontos associativos não autorizados. E ela, naquela reunião, ela pediu que fosse apresentado. Primeiro, ela pediu para constar na pauta daquela reunião. E Vossas Excelências sabem que uma reunião como aquela do Conselho, ela tem uma pauta prévia aprovada, então não pode incluir na pauta, do mesmo jeito que não adianta agora se incluir um tema nessa audiência pública de hoje. Estranha a convocação, porque isso não é previsto no regimento. Então, o Conselho Nacional de Previdência já tinha publicado uma ata e, inicialmente, ela pediu para que o tema fosse discutido naquela reunião. O ministro disse que o tema não podia ser discutido, pois já havia uma convocação expressa com os temas a serem discutidos, que achava o tema relevante e que o tema voltaria numa reunião posterior. A reunião do Conselho de Previdência Social, é importante também explicar bem. Eu, por exemplo, não sabia como funcionava, só passei a saber quando fui secretário executivo. Ele é um conselho de composição quadripartite, ou seja, tem os membros do governo, tem os membros dos aposentados, tem os membros dos trabalhadores e tem os membros do setor empresarial. Então, é uma reunião da qual participam habitualmente o presidente do INSS, o diretor de benefícios do INSS, mas desculpe, o procurador-geral do INSS. A questão é assim, por que o governo levou 2 anos para tomar alguma medida concreta a partir de junho de 2023, quando houve a denúncia das fraudes? Porque, sim, fizeram aqui a operação desconto em 2025. 2 anos, os aposentados e pensionistas continuaram tendo descontos fraudulentos nas suas pensões, nas suas aposentadorias. A pergunta é direta para Vossa Excelência. Eu não quero saber como funciona ali o Conselho, eu quero saber por que não foi feito nada de imediato, de mais concreto, para impedir que essa fraude continuasse. Essa é a questão. Senhor, eu me desculpe, mas eu tento contextualizar sempre as respostas para poder ser, não é evasivo nem tergiversar, mas eu tento contextualizar para explicar como se dá as reuniões, porque eu acho importante para se entender. Mas se Vossa Excelência acha dispensável, pois não. O governo tomou as providências e toda vez que eu, enquanto substituto eventual do presidente, que eu não tenho sequer direito a voto do Conselho Nacional de Previdência Social, se imagina ali que o INSS, que está ali representado, por isso que eu falava isso, ele anota aquelas questões e há um hábito, senador Girão, de que no dia seguinte às reuniões do Conselho Nacional de Previdência, o presidente do INSS se reúne com a bancada de trabalhadores e de aposentados. Então, obviamente, tem de um lado o INSS, do outro lado os aposentados e pensionistas. O que se depreende disso é que no dia seguinte eles vão tratar do assunto, vão debater o tema e esse assunto terá o encaminhamento natural. O tamanho e a magnitude do que aconteceu só foi revelado depois da operação da AGU, agora em abril de 2025, da CGU em 2025. Antes disso, o que todos nós sabíamos era o que tinha na imprensa, eventualmente ali uma menção aos descontos, e havia uma investigação por parte da CGU, por parte da CGU, e que essa investigação durou praticamente 2 anos. Se fosse uma coisa simples de ser detectada, senador Moro, essa ação teria sido deflagrada pela CGU e pela Polícia Federal ainda em 2023. É uma coisa que demanda responsabilidade, serenidade, tempo, busca, investigação, e só então as informações chegaram ao público quando a deflagração da operação. Mas eu queria dizer que nós, enquanto Previdência Social, Ministério da Previdência Social, recebíamos as informações do INSS que as medidas estavam sendo tomadas, que os critérios estavam sendo endurecidos, que as modalidades estavam sendo mais rigorosas, que as reclamações estavam diminuindo. Então, essas eram as informações que chegavam para o Ministério da Previdência. Vossa Excelência, o secretário executivo da pasta checou alguma dessas informações? Porque, na verdade, o que a gente tem aqui, e aqui é um elefante na sala, né? 706 milhões de reais de descontos em 22. Dobrou. No ano seguinte, praticamente, foi para 1,3 bilhões em 2023. E no ano seguinte, 2024,
foram 2,8 bilhões de reais descontados. E tem relatório da CGU já em 2024, setembro de 2024, no qual fizeram uma amostragem, entrevistando vários desses aposentados pensionistas, mais de 1.200 e tantos. 1.300. E mais de 90% diz que não autorizou desconto nenhum. Então, assim, o que se tem presente, ministro, que o Ministério da Previdência, da qual Vossa Excelência era secretário executivo, e secretário executivo não é exatamente ali alguém que não está a par dos assuntos do Ministério, não fez nada. Na verdade, vamos também destacar que o INSS, né, editou a Instrução Normativa 162 em março de 2024, no qual criou regras que dificultavam a responsabilização dessas entidades que recebiam os descontos para serem punidas. E mais, tirou a revalidação, porque estava na instrução normativa anterior, prevendo os 3 anos, e essa instrução normativa 162 do presidente do INSS, já depois do alerta da fraude, em março de 2024, tirou a revalidação a cada 3 anos. Por que foi editada essa instrução normativa 162 que acabou na prática facilitando essas fraudes, ministro? Bem, essa instrução 62 foi baseada na MP aprovada no governo do presidente Bolsonaro. Quem sepultou a revalidação foi o governo anterior. É importante deixar claro, e eu deixei isso bem assim, sublinhado na exposição que nós fizemos. Eu quero dizer, senador Moro, que eu, enquanto secretário executivo, eu recebo uma atribuição expressa do ministro para cuidar das áreas adstritas à atuação da Secretaria Executiva, e tem atribuições próprias, que é a gestão orçamentária e contábil financeira do Ministério, a gestão de pessoal do Ministério da Previdência Social, com pagamento e remoção de servidores, a organização dos 5 colegiados ligados ao Ministério, entre eles o colegiado, todos os colegiados, são 5, as autorizações de viagem e pagamentos de diárias, gestão operacional da inteligência previdenciária, que depois eu vou abrir um capítulo específico sobre essa inteligência previdenciária, que é uma força-tarefa que existe permanente, junto com o Ministério Público Federal e Polícia Federal, que atuam permanente, praticamente toda semana tem a operação. Nós somos atacados, senador Moro, por gente querendo roubar o dinheiro da Previdência todo o tempo. Então, existem operações semanais da Força Tarefa Previdenciária, junto com a Polícia Federal e com o Ministério Público Federal, que atua fortemente sobre isso, e isso acontecia sob o comando da nossa Secretaria Executiva. A administração patrimonial, gestão documental e arquivos do Ministério da Previdência Social, gestão dos recursos gerais e administração dos contratos terceirizados, intermediação dos contratos e licitações junto ao MGI, porque o nosso Ministério não tem SPOA, que é a Secretaria de Planejamento, Orçamento e Administração, portanto, tudo que se diz respeito a esses 3 pontos tem que ser tratado com o MGI, e é a nossa Secretaria que trata, e a gestão dos recursos de tecnologia da informação. Portanto, a minha atribuição é especificamente nesse escopo, enquanto secretário executivo. Quem escolheu o presidente do INSS, o Alessandro Stefanuto, e o Virgílio Antônio Filho para procurador-geral? São funcionários de carreira do INSS, foram escolhidos pelo então ministro Carlos Lupe. Vossa Excelência teve algum envolvimento? Nenhum. Eu não participei da nomeação, da escolha, não opinei sobre a escolha de nenhum quadro que veio a compor o Ministério da Previdência Social, nem o INSS. Senador Moro, dá licença, eu recompus seu tempo e nós já extrapolamos o tempo. Eu vou lhe conceder mais 3 minutos para o senhor fazer suas indagações, até por conta que nós temos aqui 14 inscritos e nós temos aí, eu vou até abrir mão um pouco do meu tempo, que sou um dos autores do convite, para respeitar o tempo dos senhores e senhores senadores. Então, eu pedi a Vossa Excelência que o senhor, dentro desse tempo que lhe concedi, o senhor tentasse esgotar aí suas indagações. Obrigado, senador. Eu vou fazer só mais algumas perguntas, é que as minhas perguntas estão sendo feitas, estão sendo respondidas, né? Então, por isso, está comendo um pouco mais do meu tempo. Mas muito rapidamente, então, para deixar para os outros colegas, surgiram alguns personagens, porque isso o governo não fala, que além dos descontos subirem durante o governo Lula exponencialmente,
Mas, além disso, há indícios veementes de pagamento de suborno a altos funcionários do INSS, que foram nomeados, inclusive, pelo ministro Carlos Lupe, e durante o período que Vossa Excelência era o secretário executivo. Surgiram o nome de alguns personagens e vou indagar se o senhor conhece e já os recebeu. Antônio Carlos Camilo Antunes, vulgo o Careca, Danilo Trento, Maurício Camisotti. Vossa Excelência conhece essas pessoas? Olha, eu posso ter eventualmente encontrado com algum deles, não me lembro de tê-los recebido, mas eventualmente posso ter recebido. O nosso ministério recebe dezenas de pessoas e eu não tenho nenhuma lembrança de conhecê-los, nem ter nenhuma relação com eles. Relação com eles, de certeza, posso garantir que não tenho qualquer relação. Houve uma liberação de recursos bloqueados, descontados de aposentados, 34.487 de associados da CONTAG, isso em novembro de 2023, quando já havia também as denúncias de fraude. E houve uma ação, pelo menos segundo divulgação da imprensa, do ministro Lupe para que fossem desbloqueados. Vossa Excelência participou desse fato? Não participei e não tenho delegação aqui do ex-ministro Lupe para defendê-lo. Mas se Vossa Excelência voltar um pouco no tempo, ontem, por exemplo, eu estava assistindo o Jornal Nacional e houve uma denúncia de um servidor em 2020. Um servidor em 2020 denunciou à Polícia Federal que havia descontos indevidos, que havia fraude. Essas denúncias foram feitas em 2020, senador. Parece que Vossa Excelência era o ministro da Justiça nessa época. Vossa Excelência fez alguma coisa para coibir essas fraudes? Os fatos nunca foram informados a mim, como foram informados a Vossa Excelência expressamente na reunião lá em 2023. Alguém se omitiu aqui foi Vossa Excelência. Vossa Excelência como ministro também não acompanhou, não tinha conhecimento? Não chegou ao meu conhecimento, mas a de Vossa Excelência chegou. Não chegou ao meu conhecimento, agora Vossa Excelência como ministro... O senhor ouviu na reunião, ministro? Na reunião foi informado sobre as fraudes, Vossa Excelência não fez nada. Eu não tinha que fazer nada. Vossa Excelência era a pessoa de confiança de Carlos Lupe e continua no ministério. Senador, eu não queria ficar aqui nesse bate-boca com Vossa Excelência, mas Vossa Excelência como ministro da Justiça tem muito mais obrigação de saber do que eu como secretário. Vossa Excelência quis me acusar de algo agora impróprio, porque Vossa Excelência Vossa Excelência estava no ministério onde teve a fraude, secretário executivo... Senador Sérgio Moro, foi nosso governo que chamou a polícia. Oficial, é um depoimento, como é que a gente tem acusado? Senador Rogério... Nosso governo foi que chamou a polícia. Senador Rogério, eu tenho muito respeito por todos aqui. Então eu vou pedir para restaurar aqui a ordem dos trabalhos. Já concedi o tempo remanescente ao senador Sérgio Moro, ele vai fazer as perguntas, vão ser respondidas pelo ministro Volney, depois vou passar a palavra para o outro autor do requerimento, que é o senador Girão, e assim vamos caminhando com calma. Última indagação, Excelência. Pois não, senador. Vossa Excelência mencionou da devolução desses valores aos aposentados via aplicativo, via notificação. Tem previsão de notificação pessoal dessas pessoas? Porque a fraude ela foi viabilizada porque hoje não se recebe mais aqueles extratos do benefício e as pessoas sequer, muitas delas, segundo o levantamento da CGU, já em 2024, e no entanto só foi interrompido os descontos em 2025, havia afirmação de que muitos deles nem sabiam que os benefícios estavam sendo descontados. Então tem algum projeto, algum plano para que haja uma notificação pessoal dos beneficiários para que eles possam responder e ter a devolução do dinheiro indevidamente descontado? Senador, na minha apresentação eu fiz menção a isso, porque 27 milhões de pessoas, de aposentados, já foram comunicados que não houve qualquer tipo de desconto. Isso vai deixá-los tranquilizados. E os outros 9 milhões e 400 mil que tiveram algum tipo de desconto também já foram contactados pelo meu INSS para então... Não, mas a constatação é eletrônica, né, ministro? A pergunta é exatamente, há um plano de fazer uma constatação pessoal, porque, na verdade, a fraude foi originada porque exatamente as pessoas têm dificuldade de acessar o meu INSS ou ver a comunicação eletrônica, e aí se a comunicação agora que tem valores para saber se teve desconto indevido, como é que vai ser devolvido, se ela for eletrônica, vai cair no mesmo círculo vicioso. Mas é uma impressão errada, senador, de que as pessoas não têm a habitualidade de usar o meu INSS. Como foi demonstrado aqui com tranquilidade, 91% de todo o contingente já se comunica normalmente,
formalmente e habitualmente com o INSS através da plataforma do Meu INSS. Há um contingente de 7% que se comunica pelo 135 e há um pequeno contingente de 2% que se comunica de forma presencial nas agências. Então, nós estamos preparando todas essas camadas. Tem sido muito positivo o primeiro dia de contato e nós temos alcançado os números que eram esperados. O novo ministro Volney Queiroz, eu quero também pedir que ele seja conciso, de forma objetiva nas respostas, porque não vai consumir o tempo. Essa estratégia a gente já conhece aqui em outras CPIs, em outras situações. Então eu queria, em primeiro lugar, dizer que o Brasil quer saber a verdade. Os brasileiros foram roubados. Pessoas que trabalharam a vida inteira e mais para ter uma velhice digna. Pessoas que estão trabalhando, porque foram roubados. Tantos que já recebem a aposentadoria, os que têm direito à pensão, mas os que estão contribuindo para ter daqui a pouco. Então esse caso é o mais cruel. A gente já viu mensalão, petrolão, né, como diz o atual vice-presidente, na época ele dizia, essa turma quer voltar à cena do crime. E nós estamos vendo aí algo que pode ser muito maior. Já se estima que junto com os descontos e com o escândalo dos pensionistas, já possa chegar a mais de 100 bi esse estrago feito, que exponencialmente aconteceu nesse governo. E eu sou favorável que se investigue todos os governos. Eu acho que nós temos o dever de fazer essa CPMI, assinei e espero que na próxima semana o presidente dessa casa, que estava viajando com Lula e deu uma esfriada a esse assunto nessa semana, que a gente possa colocar em votação. Mas eu quero perguntar uma coisa para o senhor. O senador Sérgio Moro foi aqui, de uma certa forma, questionado pelo senhor, que veio aqui para responder. E no governo que ele fazia parte, governo anterior, houve aqui um projeto de lei de conversão número 11 de 2019 para endurecer. Foi uma medida do governo anterior para endurecer exatamente o controle, a fiscalização, para evitar fraudes. E eu não sei se o senhor tem conhecimento da votação. A votação foi 55-12 para endurecer. Os 12 a população vai atrás para ver quem foi que votou contra. Muitos estão nessa sala, inclusive. Importante que a verdade venha à tona, porque a coisa parece que lá de trás já existia má vontade por controle, para fiscalização disso. Eu quero dizer também o seguinte, que o governo Lula, se tivesse um pingo de consideração com os mais pobres e menos favorecidos, já começava desde já a juntar 2 ministérios, o do Trabalho e da Previdência Social, e deixar de gastar. Gastar com viagem, gastar com vingança, como estão acostumados a fazer com os adversários políticos, e devia aproveitar e fazer o dever de casa. Eu estive na sua terra, senhor Volney, semana passada, fui convidado pelos vereadores Felipe Alecrim e Eduardo Moura, e fiquei impactado com o que eu ouvi dos pernambucanos. Estão estarrecidos com esse escândalo, e como o ministro Lupe já caiu fora desse barco que está afundando, que não se sustenta, pela sua história que eu andei pesquisando, acho que o senhor devia cair fora também enquanto é tempo, porque isso aqui, e eu vou insistir na pergunta do senador Sérgio Moro, que o senhor não respondeu, sobre junho de 2023, ou seja, no primeiro semestre do governo Lula, quando a conselheira Galete alertou formalmente sobre as frases, eu pergunto ao senhor, o senhor considera aceitável ter ignorado um alerta formal sobre o esquema fraudulento contra os idosos? O senhor considera aceitável? Porque o senhor assinou a ata da reunião, o senhor estava lá. E um detalhe, senador Sérgio Moro, o ministro Lupe
disse que não aceitou discutir naquela reunião, mas se comprometeu a colocar na próxima, na ata da próxima, e não colocou. E o senhor pediu para colocar? Queria lhe fazer essa pergunta. Senador Girão, primeiro eu quero dizer que quando me alongo nas respostas é com a finalidade não de fugir das perguntas, mas sim de detalhar as respostas. Segundo, dizer que Vossa Excelência disse que em outras CPIs como essa, aqui não é CPI, eu não estou aqui convocado, eu vim espontaneamente e eu gostaria de deixar isso claro. Veja, não era atribuição minha discutir qual é a pauta do Conselho Nacional de Previdência Social. Quem define a pauta do presidente social é o ministro. O secretário executivo não tem competência para agir nisso, eu já expliquei e volto a dizer. Mas o senhor era o secretário executivo. O senhor lembrou ao ministro Lupe que ele se comprometeu de colocar na próxima pauta? O senhor insistiu para que se buscasse a verdade com relação a esse assunto, que poderia ter evitado esse escândalo todo? Quero saber isso. E se o senhor pede desculpa à população por não ter cumprido o seu papel como cidadão, inclusive, de pedir para incluir na pauta esse assunto desde junho de 2023. Foi nosso governo que mandou chamar a polícia para prender quem estava roubando os aposentados. Foi o presidente Lula, o nosso governo e a CGU que mandou chamar a polícia para prender os aposentados. E vou dizer diversas vezes, se Vossa Excelência me permitir. Diversas vezes, mas não bate com a realidade. Bate, sim, senhor. Não bate com a realidade porque foi a imprensa brasileira que descobriu isso aqui lá atrás. A imprensa brasileira... Da mesma forma que o Mensalão e Petrolão, que o senhor disse que o seu governo acabou com essa farra. Acabou mesmo. Mas o seu governo no Mensalão, no Petrolão, parece que fez parte dessa farra. Então a gente está numa situação aqui que eu quero voltar à CONTAG. Em julho de 2023, ou seja, um mês depois do alerta de fraude dado pela conselheira, que ficou na gaveta, apenas um mês após a alerta, o senhor se reuniu oficialmente com a CONTAG, uma das principais entidades investigadas por aplicar descontos fraudulentos aos beneficiários do INSS. À época, a entidade era presidida por Aristides Veras, irmão do deputado Carlos Veras, do PT de Pernambuco, cuja base política está diretamente ligada à ANTAG. Aliás, eu não vi um pio do deputado depois desse escândalo. Manifestação eu não vi, eu não sei se o senhor viu, mas eu não vi a manifestação. Está caladinho da Silva. Eu pergunto para o senhor consultou os antecedentes dessa entidade antes da reunião? Por que manteve um diálogo institucional com investigados mesmo após esse alerta formal? O senhor reconhece essa omissão? Como justifica a manutenção de repasses públicos a essas entidades diante de tantos indícios e vínculos políticos? Senador, eu recebi a CONTAG como recebo qualquer outra associação. A CONTAG tem um trabalho no Brasil inteiro, na agricultura familiar, quem conhece sabe, e eles foram levar um convite para um encontro da terra, algo assim, foi apenas uma visita de cortesia. Recebo a CONTAG, ela deve ter percorrido todos os ministérios, todos os órgãos públicos, porque é uma praxe receber essas associações. A CONTAG eu recebi por isso, tenho inclusive o ofício que recebi nessa data. E mesmo diante do alerta formal, o senhor não perguntou a ela? A CONTAG? Sim. Perguntar a CONTAG? Sim, perguntar. Não havia essa investigação, senador. O senhor recebeu a CONTAG durante o período. Que período, senador? Durante o período, que já tinha um alerta de 2023. Não tem alerta, tem uma solicitação da Tônia Galete pedindo para demonstrar o crescimento da curva. Esses dados que Vossa Excelência soube, que eu soube, que a imprensa soube, que o Brasil soube, só vieram à tona depois da deflagração da operação em 2022, quando nós mandamos chamar a Polícia Federal, de 25, para chamar a Polícia Federal e acabar com essa farra, como de fato acabamos. É importante a gente lembrar aqui que quem revelou para o Brasil esse escândalo foi a mídia brasileira. A mídia brasileira foi que revelou lá atrás. Então, agora, os senhores sabiam. Se revelou lá atrás... Desde 2023, os senhores sabiam. Senador, me permita. Se revelou lá atrás, revelou ali em 2020, como o Fantástico mostrou ontem, do Jornal Nacional. O Jornal Nacional demonstrou ontem que estava na imprensa uma denúncia formal à Polícia Federal. A Polícia Federal investigou e arquivou. O meu intuito, quando assumi o Ministério, eu tanto vim de bom grado e vim bem intencionado e a convite para compor e para ser ouvido nessa comissão,
Da mesma forma, eu aceitei a convocação e o chamado do presidente Lula para ser ministro da Previdência nessas circunstâncias. Tenho consciência da tarefa... O senhor é cota pessoal do presidente Lula? Não ou é falando... o PDT que... Não, todas as indicações de ministro são indicações que o presidente Lula faz. Deixa eu fazer outra pergunta sobre tráfico de influência para o senhor. Pois não. Em 2 de dezembro de 2024, o Centro de Estudo dos Benefícios dos Aposentados e Pensionistas, CEPAB, acertou a contratação do escritório do advogado Henrique Lewandowski e de outras 2 bancas de advocacia com o objetivo de representar institucionalmente a associação, junto a vários órgãos federais, de forma a assegurar a manutenção do acordo de cooperação técnica, que é o convênio com o INSS, que permite os descontos de mensalidade associativa de aposentados e pensionistas. Eu pergunto para o senhor, essa entidade, ela é alvo da PF, todo mundo já viu, por fraude no INSS. O senhor já se reuniu oficialmente com a CEPAB? Não tenho lembrança de ter me reunido com eles. Com a Contagem eu me reuni, e tem inclusive nas minhas redes sociais. Com esse organismo não tenho lembrança de ter me reunido. O senhor recebeu algum contato de Henrique Lewandowski ou de sua banca de advocacia? Não conheço. Como se dá essa conduta de representação institucional em face dos órgãos públicos, órgãos políticos? A minha? Sim. Ou a dele? Não, como é que é essa conduta? Essa conduta dentro do Ministério? Bem, a minha conduta, eu posso falar por ela, não posso falar pelos advogados, pelas bancas de advocacia, nem por outros servidores como eles se portam. Eu posso dizer que eu procuro e pauto a minha vida por ações republicanas para não precisar esconder nada em lugar nenhum. O meu INSS Sim. Tem um escândalo sendo apurado sobre a questão do Vale Mais, né? Então eu lhe digo, qual é a relação com o PicPay? Minha nenhuma. Não, a relação do INSS Vale Mais com essa empresa, PicPay. O senhor sabe? O senhor sabe quem são os donos da PicPay? Não sei quem são os donos, eu sei que houve o anúncio por parte do Ministério da Previdência de um tipo de programa, de um tipo de produto que era uma espécie de vale que se faria para que o trabalhador pudesse sacar o dinheiro, antecipar o dinheiro do final do mês antes no valor de R$150 e que todas as instituições financeiras que estavam credenciadas pelo INSS poderiam participar e eu acredito que a primeira delas foi essa que o senhor mencionou. Assim, esse já está na mídia, eu até me admiro o senhor não saber exatamente quem são os donos aí. O próprio senador Isalci Lucas trouxe no plenário do Senado essa denúncia de que a participação, quem controla é o grupo JBS. Então, é preocupante, porque esse grupo já tem aí um histórico com esse governo, né? Eu digo o seguinte, entre as entidades citadas pela Polícia Federal e pela Controladoria Geral da União, o Sindicato Nacional dos Aposentados e Pensionistas Idosos, o Sindinap, se destaca por estar sob a liderança de José Ferreira da Silva, irmão do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, mais conhecido como Frei Chico. Ocupa desde agosto de 2023 o cargo de vice-presidente desse sindicato e teve sua entrada na diretoria da entidade, articulada diretamente pelo Lula. De acordo com as investigações da Polícia Federal, o Sindinap aparece como a terceira entidade, atenção, senadores, senadoras. De acordo com a investigação da Polícia Federal, o Sindinap aparece como a terceira entidade que mais arrecadou recursos de forma irregular entre 2019 e 2024. Os valores desviados através de descontos supostamente ilegais nas aposentadorias somam 259 milhões de reais. O sindicato é acusado de não apresentar documentação que comprove a autorização dos associados para os descontos realizados. A falta de transparência nos processos internos e a ausência de comprovações documentais colocam a entidade no centro das atenções das autoridades. O senhor, pergunta direta aqui para o senhor,
O senhor já manteve contato com o Frei Chico? Não conheço. Não teve nenhum tipo de contato com ele? Não sabendo que se tratava dele. Ah, então o senhor teve, só não sabia que se tratava dele? Não sabendo que se tratava dele. Posso ter cruzado na rua, no supermercado, numa farmácia, posso ter cumprimentado. Mas não sabia que era irmão do Lula? Não conheço. Tá. Mesmo com essa suspeita de 259 milhões de reais da AGU, a AGU não teve a coragem de pedir o bloqueio de bens. Agora, mesmo diante desse escândalo, a AGU não teve a coragem de pedir o bloqueio de bens dessa entidade. Imagino que tenha sido por ter o irmão do Lula nos quadros. O senhor pedirá à Advocacia Geral da União que intensifique as investigações sobre essa associação? Quando a CGU deflagrou essa operação, a CGU sabia todas as associações que estavam envolvidas, no entanto, não deixou de deflagrar a operação. O presidente Lula já determinou que doa em quem doer. Essa investigação vai até o fim para buscar responsabilizar todos aqueles que estão envolvidos nas fraudes e buscar deles os recursos para o ressarcimento. É uma determinação do presidente da República para todo o governo. Determinação expressa. Não vai ter proteção para ninguém, não vai fazer diferença. E por que o senhor acha que a AGU não teve um comportamento diferente com essa entidade que o Frei Chico, irmão do Lula, está à frente? Não tenho procuração da AGU para defendê-los nem para falar dos processos, mas me parece que a AGU age de acordo com questões objetivas. E eu imagino que... E resolveu poupar o irmão do Lula. As investigações estão em curso, estão começando agora. Vamos... Deixa eu falar uma coisa para o senhor. As fraudes, eu estou caminhando para o final, tá, presidente? As fraudes se intensificaram de forma inédita entre 2019 e 2024. Em 2019, com 27 mil reclamações sobre descontos indevidos no meu INSS, 4 associações foram suspensas em 20 dias. Os convênios foram cancelados e 57 milhões de reais foram devolvidos aos beneficiários. Tudo isso sem a necessidade da ação da CGU da Polícia Federal. O governo anterior, o governo Bolsonaro, tomou a iniciativa de partir para cima, de resolver aqui, de endurecer essa questão. Agora eu pergunto para o senhor, já no atual governo, o número de reclamações explodiu no seu governo, no governo que o senhor tem orgulho de dizer, no meu governo, o número de reclamações explodiu para mais de 470 mil. Olha só, de 27 mil do governo anterior, passou para 470 mil o número de reclamações. Mesmo assim, o Ministério da Previdência ignorou alertas formais de conselheiros, auditorias da CGU e investigações da Polícia Federal, mantendo os convênios ativos com as entidades suspeitas. Eu pergunto para o senhor se considera isento, totalmente isento, de responsabilidade por essa omissão? Isso só se tornou público depois da operação. Aquela velha história, a gente não sabia de nada, né? Não chamou sua atenção, então, de 27 mil, aumentar a quantidade aqui? Porque esses números não estavam colocados, nós não recebíamos esses números. Não sabia. Não tinha conhecimento. Claro que não, estou reafirmando aqui. Para encerrar, meu querido senador. Falta de transparência e omissão de dados públicos. O senhor pode garantir que todos os acordos de cooperação com entidades suspeitas já foram revogados? Foi uma determinação, esse foi o primeiro passo que essa operação, que essa força-tarefa que foi composta pelo Ministério da Previdência, AGU, CGU e Dataprev, tomou, foi suspender todos os ACTs. E o Ministério já está publicando ativamente os dados das entidades conveniadas? Seu Ministério, que o senhor está à frente, ele está publicando ativamente os dados de entidades conveniadas, atualizando isso? Sim, esses dados agora são públicos e agora eles estão mais evidentes ainda por conta da operação. A CGU está levantando todos esses dados. Coisa estranha aqui, por que o boletim estatístico de 2024 está defasado e o portal da Transparência Previdenciária traz apenas dados de dezembro, até dezembro?
há tentativa de maquiar informações para esconder o colapso do INSS? De forma nenhuma. Nós vamos transformar a nossa gestão, e aí eu peço permissão para dizer a Vossa Excelência e aos demais que eu gostaria até de ter um tempo para falar do que eu estou fazendo e pretendo fazer enquanto ministro, e não apenas ficar me reportando ao passado. Mas a nossa determinação também para os nossos colaboradores é que a transparência seja total. Houve uma mudança de gestão do INSS, houve uma mudança do presidente, uma mudança dos diretores, outros cargos de relevância estão sendo alterados, portanto é normal que nesse processo de transição haja um atraso na divulgação. Mas eu defendo pessoalmente que esse boletim estatístico da Previdência Social, que existe há mais de 40 anos, que é baseado nele, que a academia, o IBGE, o IPEA e o próprio governo e a sociedade retiram as informações do andamento de todos os processos do INSS, que eles sejam divulgados a cada 45 dias, como é a praxe. Então, na nossa administração, nós vamos primar pela divulgação do BEPS como sendo fonte única dos dados do INSS. O senhor tem alguma... O senhor que é político, o senhor é político, chegou aqui falando do respeito a essa casa. Ele está encerrando, ele está encerrando. Último questionamento. O senhor falou aqui chegando do respeito a essa casa e eu espero respeito à população brasileira também, tá? Porque nós estamos aqui para defender os interesses dela. Eu pergunto, por que o senhor acha, como político, a sua história é de político, empresário também, mas de político, o senhor acha que a base do governo Lula, já que quer colocar a culpa no governo anterior, uma coisa completamente descabida, já que explodiu, os gráficos mostram as fraudes no governo Lula, por que a base não assinou a CPMI, que a gente quer investigar essa tragédia humanitária com os brasileiros? Por que existe até agora nenhuma assinatura, já foi protocolado, não foi assinado pela base do governo Lula? Eu queria saber a sua opinião sobre isso. Senador Girão, me permita exatamente dizer isso, que eu não posso falar aqui pelos senadores e pelos deputados. O que eu posso dizer é que esse é um governo que não tem medo. É um governo que mandou chamar a polícia, é um governo que deflagrou a operação, é um governo que acabou com a farra dos descontos. E por favor. Ele como disse que não tem condição de responder. E eu estou ouvindo umas conversas paralelas que tem inclusive o líder do governo que vai responder aqui. Vai chegar a hora vamos. Ele já é ativo nessa casa. Por favor. Fazendo 32 anos. Senador Girão, encerrou? Muito obrigado. Depois da Senador Randolph, por favor. Parece para mim que esse governo tem medo de alguém ser preso e resolver confessar e delatar e fazer acordo de colaboração, mas não tem ninguém preso. Ainda na transição do governo, eu recebi no meu gabinete, depois fui à Associação dos Peritos do INSS, onde fizeram uma apresentação das questões de desvios do INSS. Havia uma expectativa, uma possibilidade de um rombo de mais de 70 bilhões, foi o que foi apresentado por nós lá na transição. Quando essa medida provisória chegou aqui, o objetivo foi exatamente, primeiro, acabar com a farra das aposentadorias definidas por simplesmente uma declaração do sindicato. Esse foi um dos motivos. Segundo, a questão dos pescadores. Só em Brasília, senador Cajuru, se colocasse todos os beneficiários em Brasília dos pescadores na época, não conseguiam ocupar todo o lago, tamanho o número de pescadores. Então, nós fizemos diversas audiências públicas, muitas audiências públicas aqui neste plenário, exatamente alertando por tudo isso. Então, a medida provisória 871 foi exatamente nesse sentido, de buscar, dificultar, inibir qualquer falcatrua, inclusive várias denúncias na época de descontos foram apresentadas aqui. Por isso é que na medida provisória também havia a determinação de fazer a revalidação.
Eu mesmo apresentei a emenda como presidente da comissão para que fosse de 1 ano a revalidação. Mas aqui, Vossa Excelência sabe, nas comissões mistas de medidas provisórias, a gente recebe foram mais de 500 emendas a essa medida provisória, das quais tinham muitas de prorrogar para 8 anos, 6 anos, 10 anos, ou seja, flexibilizando a questão dos descontos. Então, num acordo para votar essa matéria, a gente acabou tendo que ceder para 3 anos. E que depois, numa medida provisória que não tinha nada a ver com o tema, já no final de agosto de 2022, véspera já de eleição, houve então uma revogação, simplesmente microcrédito, aí tem lá, fica revogado, botaram um parágrafo 6º do artigo 115 da lei, mas a lei determina que haja realmente o comprovante assinado, então isso não foi revogado. Então, portanto, a medida foi nesse sentido. E houve realmente a implantação já da tecnologia, o presidente na época, Renato, super competente, um rapaz muito competente. Agora, talvez com a revogação desse parágrafo, hein, as coisas degringolaram, sem autorização nenhuma, sem recibo, porque havia denúncia de falsificação de recibos. Então, já faço aqui um pedido. Eu ouvi na mídia que o governo está propondo que aqueles que sofreram desconto, que apresentasse, que denunciasse. Eu acho que teria sido diferente. Vocês têm que exigir das associações, dos institutos, das sindicatos e confederações que devolvam o recurso, e eles que têm que comprovar que tem a legitimidade, o recibo assinado conforme previsto em lei, e não jogar para o aposentado agora a responsabilidade de ter que reclamar. Não, ninguém quer reclamar. Nós queremos, o INSS tem todas as condições de identificar essas instituições e bloquear, fazer o que tiver que fazer, e dê um prazo aí de, sei lá, 1 semana, 24 horas, eles apresentarem que tem os documentos para não serem descontados. Bem, já foi falado aqui essa questão, uma coisa absurda realmente, né? Escolher inclusive os velhinhos, e agora já me enquadro, também sou já da terceira idade, mas não pegaram, apesar que nós tivemos um senador aqui, tivemos o senador Jaime, que teve um desconto no contra-cheque dele. Agora, pegaram os indígenas, as pessoas mais vulneráveis, como a senadora Mara falou. Então, é cruel, realmente é cruel. O governo precisa buscar uma solução que não seja o contribuinte pagando de novo isso, porque não tem lógica isso, né? Tem que buscar realmente os recursos. Mas eu quero reforçar só um ponto aqui. Eu apresentei, inclusive, agora, ontem, eu apresentei um projeto de decreto legislativo, número 202 de 2025, que susta o inciso 5º do artigo 49, foi baseado nisso, a portaria e a ação normativa do INSS, a ação normativa 175 de novembro, a portaria é de dezembro. O que aconteceu com isso? Os bancos que pagam aposentadoria e têm consignados, eles participam de leilões, apesar que teve problema lá atrás de leilões que não foram feitos e foram beneficiados a grandes bancos lá atrás, mas tudo bem. O que está acontecendo agora é que criaram no meu INSS Vale Mais. Esse Vale Mais é um programa que foi criado através dessa normativa, permitindo que as instituições possam adiantar até R$150, mas depois já foi para 450, a aposentadoria do mês seguinte. Não teve leilão. Teve um beneficiário no momento que foi editado. Um beneficiário, o PicPay. Eu entrei na inteligência artificial, basta entrar nisso, é simples hoje. Quem são os cotistas do PicPay? Que foi beneficiado sem licitação, agora em dezembro. Para minha surpresa, aliás, para minha surpresa não, porque sempre participei da CPI da JBS e outras CPIs. O beneficiário sócio da PicPay é exatamente o grupo JBS. Então, o JBS que tem mais de 500 mil inscritos já. E tem denúncia, inclusive, que eles antecipam, apesar de sua normativa dizer que não pode cobrar juros, está previsto isso, mas cobrava até 20%.
Tem aposentado recebendo R$300 no final do mês, porque tem os 40%, 35% mais 5%, e agora mais 30%, praticamente, 70%, o desconto desses... É uma coisa assim, inconcebível. Mas eu gostaria muito de esclarecer como se deu esse credenciamento da PigPay, do JBS. Como é que eles conseguiram isso sem licitação, sem leilão? Porque não houve leilão. No aplicativo, senador, nós fizemos com que o ônus da apresentação de qualquer documento seja das entidades. O aposentado apenas ele clica uma vez dizendo não reconheço a filiação e a partir daí esse processo vai para a entidade. A entidade só tem 2 caminhos: ou ela prova a filiação ou ela devolve os valores. Então é uma coisa simples e não será a cargo dos aposentados que ficará a apresentação de documentos. 15 dias para a empresa se manifestar, para a associação se manifestar, porque na verdade se tornaram empresa, né? Para as associações se manifestarem e mais 15 dias. Então, 30 dias é o prazo final para que haja apresentação e contestação dos documentos. É um prazo que nós acreditamos ser um prazo rápido, considerando o tamanho do contingente a ser pesquisado e ser ouvido com o meu INSS. Por fim, quero dizer informar a Vossa Excelência que esse Vale Mais que foi criado foi já praticamente extinto, né? Ele foi, a ideia não era foi suspenso. Mas ele foi revogado. Mas serão revogados, pelo menos esse é o entendimento do governo. Mas dizer a Vossa Excelência que, só esclarecer que a ideia inicial era que fosse um adiantamento no próprio mês. Então, se o sujeito tem R$ 1.500 para receber no final do mês, ele teria acesso a 150 para comprar um medicamento numa emergência. E esse valor seria descontado do final do mês sem juros, sem anuidade, sem mensalidade, sem qualquer tipo de encargo. Essa era a ideia inicial. Se isso depois foi desvirtuado, o valor passou para 450, agora inócuo, só houve desconto de um mês e tudo isso foi suspenso e eu acho que esse produto será reavaliado para ser finalizado, porque eu também, a abertura Vossa Excelência perguntou como foi o credenciamento, o que eu soube é que o credenciamento foi aberto a todas as instituições financeiras que tinham ACT celebrado com o INSS, então ela foi a primeira a ter o nome aprovado, outras seriam na sequência, mas enfim, não houve tempo para isso, porque foi só um mês e esse produto já foi descontinuado. Vossa Excelência sabia que é do JBS, que não teve leilão? Não. E só ela foi credenciada no primeiro momento? Não, nem tinha conhecimento que é da JBS, nem sabia que não tinha sido feito leilão. Para mim, o INSS tinha criado uma norma interna e essa norma tinha obedecido os critérios legais. É isso que nos chega. Porque é grave. Essa foi muito grave, porque foi feita direcionada. Várias instituições me falaram que não tiveram oportunidade de entrar na licitação, leilão, se tivesse sido promovido. Mas é só uma solicitação para que haja aprofundamento dessa... Muito obrigado, senador. Por que JBS? Né? Senador Girão, eu não assino CPI porque eu não assino CPI. Porque, na minha opinião, eu fui autor da primeira CPI, a CPI dos anões do orçamento. Porque essa casa não tem a estrutura que a Polícia Federal e os órgãos de controle têm para fazer a pesquisa. Nós estamos trabalhando em cima do que a Federal já estourou. Por que o senhor não assinou antes essa CPI? Por quê? Porque eu estou preocupado em botar matérias que interessam ao país. Eu vou dizer por quê. Vossa Excelência vai fazer uma ilação. Porque é o modus operandi. Eu estou aqui há 7 anos. Da mesma forma que vocês ocuparam a CPI do dia 8 de janeiro, não queriam de jeito nenhum, não assinaram, ocuparam para blindar. É isso que vai acontecer de novo? Colocar presidente e relator? Eu posso assinar para evitar palanque, senador Girão. Não, palanque não. Investigação. A população quer saber a verdade. O estouro aconteceu. Claro. E não foi porque o governo Lula foi atrás, não. Porque a Polícia Federal deve ser independente. Por favor, venceu. É porque a imprensa... Eu não quero bater boca, senador Girão. Mas em 2020, um funcionário fez uma denúncia e foi ameaçado de morte. Senador Girão. A Polícia Federal arquivou. Senador Girão e líder Jacques. Tenho um profundo respeito por Vossas Excelências. Por conta do que foi dito no depoimento do ministro, ele falou aqui que um servidor do INSS denunciou em 2020 esses desvios legais e chegou a sugerir aqui que eu tinha me omitido. Eu fui atrás dessa notícia e recebi agora, e por isso rebato agora,
tá? Que esse depoimento foi em setembro de 2020. Sequer eu estava no governo mais. Agora, se eu tivesse recebido, como Vossa Excelência recebeu, em junho de 2023, a notícia que haviam essas fraudes, eu teria tomado providências imediatas. Se isso tivesse sido chegado ao meu conhecimento, e veja, em setembro de 2020 eu nem estava mais no governo, teria tomado providências. Então, assim, eu refuto, Vossa Excelência quis aqui me acusar de omissão. 15 Quem se omitiu, como secretário executivo da Previdência, durante os anos em que a fraude escalou para mais de 2,8 bilhões de reais, foi Vossa Excelência. Senadora Damares, por favor. Obrigada, presidente. Ministro, primeiro eu lhe parabenizo pela coragem de vir aqui. Mas eu sou autora de uma ação que pede, inclusive em forma de liminar, que o senhor não permaneça no Ministério. Em momento algum, o senhor foi acusado de corrupção, de desvio, de ter participado do esquema, mas eu entendo que, como secretário executivo, nós temos um decreto, uma portaria que fala que a sua atribuição como secretário executivo era o enfrentamento às fraudes. Eu não sei como era a sua relação com o ex-ministro, que também não está acusado de corrupção. O ex-ministro, eu também entrei com representações, eu fiz diversas peças, representação, PGR, comissão de ética, ações. Entendo que o ministro Lupe, ele se omitiu, quando a gente tem a ata dos conselhos, em que ele é comunicado e a gente percebe, depois da comunicação, que houve uma omissão, e o senhor também estava na reunião e a ata comprova isso, e por isso que eu peço que o senhor não permaneça. Eu pedi judicialmente, estou aguardando sentença. Mas mais do que o senhor ter se omitido, não sei como era a sua relação com ele, ministro. Eu fui ministra e a minha relação com as minhas secretárias executivas era uma relação também de proximidade. Não se fazia nada, ministra, sem estar com as secretárias. Eu não sei como era a sua relação com ele, como o senhor era tratado dentro do Ministério, mas o senhor tinha uma atribuição de fiscalizar. E nós só estamos começando tudo isso. Então, a sua vinda aqui, o senhor trouxe informações preciosas. Informações muito preciosas, mas a sua permanência lá causa uma inquietação na sociedade. O povo não consegue entender, mas ele era parte da equipe. Se o outro se omitiu, essa equipe toda se omitiu. Então, por isso que eu entro com a ação, para que o senhor não permaneça como ministro, não questionando a sua idoneidade, mas se uma equipe se omitiu e o senhor fazia parte dela, a omissão recai sobre suas costas também. Mas eu preciso cumprimentar o presidente Lula pela coragem de ter colocado alguém tão corajoso na presidência do INSS. E eu conheço o trabalho do atual presidente do INSS, sei que ele vai fazer um grande trabalho, mas eu trago aqui, ministro, algumas preocupações. Se o senhor continuar como ministro, eu ainda insisto que eu acho que não deve ser o senhor o ministro da Previdência, por ter sido parte de uma equipe que se omitiu, e acho, inclusive, que há, com relação ao Stefanuto, uma questão de prevaricação também. A minha preocupação é o seguinte: a CPMI está aí, a proposta de CPMI, quero informar que mais senadores assinaram. Nós estamos com 38 senadores, quase metade do Senado, 229 deputados e alguns ligando que vão assinar. A nossa CPMI, que eu tenho certeza que vai ser instalada, porque se o presidente da casa não instalar, nós vamos recorrer ao STF, isso já aconteceu, e o STF vai com certeza mandar instalar. Ela vai trabalhar muito, ministro, a questão do ressarcimento e a questão da indenização. Se o senhor continuar como ministro, eu vou fazer um apelo. Hoje não é dia da gente investigar, porque o senhor não é investigado, é dia de esclarecimento, e essa comissão vai continuar, mesmo tendo uma CPMI buscando esclarecimento. A minha preocupação, ministro, é como é que vocês vão atender os idosos das regiões mais remotas. Deixa eu falar uma que é do meu coração, Marajó. Eu tenho idosos no Marajó que não têm energia elétrica, e, portanto, não têm um celular, portanto, não têm um aplicativo para serem comunicados. O que vou lhe pedir, ministro, que os barcos do INSS, a partir da manhã, desçam para a região ribeirinha. Mas desçam com uma equipe enorme, porque se eles vão ser notificados pelo meu SUS, eles não têm celular, como é que eles vão ser ressarcidos?
para evitar, inclusive, golpes. Então, se o senhor permanecer, a CPMI vai apurar as investigações. Eu não sei se farei parte da CPMI, porque é o partido que indica, não sei se estarei lá, mas sou autora do pedido. E dizer, ministro, que eu acho que é hora da gente passar o Brasil a limpo. Esse escândalo vai nos dar a oportunidade, como Congresso, da gente passar muita coisa limpa. E aqui, ministro, aqui, senador Wagner, eu também reconheço o trabalho dos sindicatos sérios. Eu vim de luta de base. Quando ninguém falava de aposentadoria para a área rural, era a CONTAG que estava lá lutando por eles. Mas quem sabe não é hora da gente também expurgar quem está de ruim dentro do sindicato sério. Mas já pedi também para que as entidades fraudulentas sejam extintas. Eu tenho uma ação para extinção e pedi ao presidente Lula, por meio de ofício, que essas entidades que estão em conselhos nacionais sejam imediatamente retiradas dos conselhos nacionais. Enquanto as investigações acontecem, essas entidades precisam se ausentar dos conselhos nacionais e essas entidades precisam, especialmente as que foram criadas para fraudar, extintas imediatamente. E aí, ministro, lhe desejar boa sorte se o senhor continuar ministro. Lhe desejar boa sorte e que, de imediato, a reparação aconteça. E que os bandidos, ministro, apodreçam na cadeia. Farei disso a causa de minha vida. E sonho muito que essa CPMI seja todos nós, contra um sistema corrupto. E, inclusive, os senadores de esquerda, todos estão se manifestando com muita indignação a tudo que está acontecendo. Para concluir, senadora Damares. O parlamento contra corruptos. E que Deus lhe oriente, o senhor e sua equipe. E urgência aos velhinhos, idosos, aposentados das regiões mais distantes desse país. Agradeço a confiança de Vossa Excelência e vou surpreendê-la positivamente no cargo de ministro, pode ter certeza disso. Já recolho a sugestão de Vossa Excelência, vou tratar ainda hoje com o presidente do INSS, Gilberto Haller, para que nós possamos dar prioridade absoluta às áreas ribeirinhas. Nós temos o PREV Barco, que é excelente para cobrir essas áreas. Eu acho fundamental que essas áreas que não tem energia elétrica, portanto que tem dificuldade em acessar o meu INSS, que elas sejam prioritariamente atendidas. Agradeço muito a Vossa Excelência por essa. Eu não sei quando a convicção ultrapassa a realidade. E eu não sei até que ponto se orquestram determinadas afirmações. Quando se pega os dados apresentados de 2 milhões de contribuintes associados no final de 22 e chegamos a 9 milhões e poucos que foram notificados em 2025. E a Previdência nos afirma aqui que só teve informações a respeito desse fato, estão fora da curva. Com o desencadear do processo pela Polícia Federal em abril, desculpe, eminente ministro, é difícil acreditar. Porque eu vou fazer um paralelo. Quero saudar, inclusive, Brunca, servidor do INSS que trabalhou conosco. Portanto, são profissionais e servidores da casa que devem ser priorizados pelo seu mérito. Aliás, senador Jacques Wagner, o atual presidente do INSS foi corregedor-geral do governo de Bolsonaro nos últimos 4 anos. A preocupação que nós temos aqui nesse momento é mostrar que ou o governo prevaricou ou o governo foi incompetente. Não dá para engolir você aumentar de 2 milhões de associados para 9 milhões e meio. E o governo fazer determinadas afirmações aqui que foram repetidas pelos líderes. A nossa polícia, a nossa AGU, a nossa CGU. Senhores, por favor, deixem de confundir o público com o privado. Vocês já fizeram muito mal ao país. A CGU e a AGU são órgãos do Estado brasileiro. Estado, nem de governo. Apesar da indicação ser do presidente da República. Quem chamou a polícia, nobre ministro, não foi Vossa Excelência, nem o governo de Vossa Excelência. O processo foi instaurado em função da notícia dada pelo site Metrópole. Está dentro dos autos do processo.
Então, eu peço que Vossa Excelência não continue a repetir essa afirmação, que ela não é verdadeira. Eu quero dizer a Vossa Excelência que eu escutar o ministro, eu quero que dê certo, a sua administração vai repetir. O ladrão entra na casa de 2019 a 2022. 2019, eminente ministro, e 2020 foram os 2 anos que, numa série histórica, eu estou falando de 30 anos de descontos associativos, depois compus seus técnicos. Foi o primeiro momento em que decresceu o número de associações e de valores consignados, pela primeira vez. A MP, eminente líder, não foi para fazer só pente fino, não. Foi para acabar com uma série de fraudes que nós já sabíamos que existia e trabalhamos na época da transição. E em relação específica à questão dos associados, da contribuição associativista para as associações, 2 preocupações. A primeira envolve diretamente a CONTAG, que é uma entidade centenária, quase, desculpe, desde 1963, tem mais meio século. Mas a partir de 94, ela faz uma CT com o INSS. 15 segundos. E de lá para cá, ao longo desses 30 anos, ela chegou a ter, quando chegamos lá, 80% da arrecadação. E a aposentadoria se dava, eminentes senadores, com uma declaração do sindicato. Era a prova de boa-fé. Nós alteramos para a autodeclaração e, em seguida, atestado pelas EBATEs estaduais. A partir daí, o cadastro da CONTAG parou no tempo, porque ela não tinha mais como buscar novos associados. E aí, senador, contando sem dúvida nenhuma, com a boa vontade de Vossa Excelência, o que é que acontecia? Se você perguntar esse 1.300.000 associados da CONTAG, se eles de boa fé são associados, a maior parte deles, a esmagadora parte deles, sequer sabem que foram associados. Porque por ocasião do seu pedido de aposentadoria, preenchiam um formulário e a maior parte dessas pessoas sequer sabe ler e escrever. Então eram automaticamente colocados como contribuintes de uma associação à sua revelia. Então o que nós propusemos mudou essa dinâmica, e o fato é que parou o crescimento do cadastro da CONTAG. Agora, em 2020, nós determinamos, através do decreto 10.410, está aqui na minha mão, o bloqueio das novas aposentadorias para evitar o que acontecia anteriormente. Como as aposentadorias eram desbloqueadas, eminente senador Jacques Wagner, muitos aposentados sofriam golpes dado por aproveitadores e intermediários. E esse desbloqueio, ele foi levantado no princípio de 23 por este governo, através de uma portaria deste governo. E isso abriu as portas do inferno, literalmente. Cadastrar uma associação, a lei diz como é que ela é cadastrada. Agora, vejam qual é a minha preocupação. Por isso que eu estou feliz com a declaração do eminente ministro. Nós temos aqui 11 entidades, ou 12 entidades que estão sendo investigadas pela AGU e pela ZT. Mas nós temos aqui uma que foi ontem notícia nacional, que foi justamente a COFAT, como é o nome daquela porcaria? A CONTAG e o Sindilimp. Essas 3 empresas importantes, 3 associações importantes, aqui, CONAFÉ, CONTAG e Sindinap. Nenhuma delas está dentro da investigação feita pelo INSS. Então eu peço a Vossa Excelência que as incorpore, porque elas estão sendo investigadas pela Justiça. Por que o INSS não as investiga? Porque a AGU não as incluiu. Então eu peço a Vossa Excelência que oriente o presidente do INSS para que essas entidades também sejam incluídas, porque há indícios de fraudes. E a Justiça Federal, na primeira instância, está investigando elas. Então que elas sejam também investigadas pelo INSS. E pedir por fim a Vossa Excelência, porque eu acho que essa discussão vai se arrastar e meu tempo já se exauriu. Pedir a Vossa Excelência
que leve em consideração o fato que Vossa Excelência tem uma história. E quando a Vossa Excelência fala que nós vamos investigar, doa quem doer, eu quero acreditar em Vossa Excelência. Então incorpore na investigação o conjunto das entidades, todas elas, que têm indício de problemas, porque inclusive em 23 em diante, quase 30% da arrecadação, eminente senador Jacques Wagner, foram feitos por entidades que chegaram ao INSS depois de 23, quase 30%, e elas não estão sendo investigadas. Então eu peço a Vossa Excelência que as inclua também. E o que nós queremos aqui é que todos sejam investigados, porque precisa saber o que está acontecendo. Da nossa parte, eu estive lá até fevereiro de 2020. Saio do Ministério da Previdência, na época Secretaria-Geral da Previdência, com a sensação de dever cumprido. A medida provisória que foi transformada em lei gerou mais de 10 bilhões de reais de prejuízos que não foram dados ao sistema previdenciário. E, infelizmente, a verdade é que as digitais do PT e da esquerda estão em todo o processo, no sentido de que não houvesse essa validação, que nunca tinha acontecido em 30 anos, foi proposta por nós, do presidente. Para concluir, senador líder Rogério. E também a mudança da forma como se dava a questão da aposentadoria rural. Então, cumprimentando Vossa Excelência, desejando que Vossa Excelência faça um grande trabalho à frente do Ministério, cumprimentando meus pais e agradecendo a gentileza do nosso presidente, e me desculpando aqui pela voz. Vou aguardar aqui a Vossa Excelência. Obrigado, senador Rogério. E que aquela ideia inicial de 2019, a partir dali houvesse anualmente as revalidações, e elas foram postergadas pela pandemia, mas elas deixaram de existir e foram sepultadas definitivamente em 2022. Bom, eminente ministro, eu fiz para Vossa Excelência considerações, inclusive de uma forma muito respeitosa, porque realmente eu desejo que o senhor faça um bom trabalho. Agora, quando eu falei que vocês confundem, vocês que eu falo à esquerda, e generalizei, eu não queria que a carapuça lhe servisse. Vossa Excelência me retruca dizendo que a AGU e a Polícia Federal são usadas para proteger parentes da administração anterior. Nós sabemos. Nós quem, Carapalha? Qual foi a decisão judicial que ratificou essa informação que Vossa Excelência traz, que hoje, na verdade, é uma litigância política? Eu posso falar aqui de aparelhamento de Polícia Federal, posso falar aqui de aparelhamento de AGU, não estou entrando nesse mérito. Eu estou dizendo a Vossa Excelência que nós estamos diante de um fato muito grave. Eu, inclusive, elogiei o Jacques Wagner porque ele está disposto a ter CPMI. 15 segundos. Já estou preocupado, Vossa Excelência não quer CPMI. E estou dizendo que há uma investigação seletiva. Eu estou afirmando, porque as 3 empresas que eu falei, as 3 associações, uma do irmão do Lula, outra é a Contag, que tem raízes históricas à esquerda, e a outra foi a Conafé, que saiu no Jornal Nacional. Você não vai investigar por quê? Nós não temos medo da investigação. Eu queria que Vossa Excelência nos ajudasse, por isso que o INSS investigar também, que ontem foi público e notório, saiu no Jornal Nacional. Então, vamos lá, vamos para diante. Nenhuma associação dessas, acredito que são 41 no total, nenhuma delas vai ficar livre dessa investigação. Nenhuma delas. Eu também, pessoalmente, sou a favor da CPMI, porque acho que a sociedade merece essa resposta por parte do Parlamento. Porém, não devo me imiscuir numa questão que é de atribuição. Não, não disse que era contra, eu disse que eu tenho medo de que, instalado uma CPMI, que ela possa vir a ser palco político, que ela possa atrasar o ressarcimento, que ela possa atrapalhar as investigações, e é uma coisa que já aconteceu em outras vezes. Eu, inclusive, já tive participando, enquanto deputado federal, de CPIs que se transformaram em palco político. Senhor presidente, senhor Volney, os demais que estão sentados à mesa, meus cumprimentos. Bahia hoje estava valente, o bicho falou alto, gritou no microfone, nunca tinha visto nem com isso, fiquei admirado. E Bahia botou um gráfico, eu vou querer colocar um também, né? Porque para contrapor o gráfico dele. Senhor presidente, o senhor Volney, presidente, hoje ministro, Vossa Excelência tem sido muito cordato, educado, mas de vez em quando, desses mares da esquerda, Vossa Excelência faz sempre uma estocada
no sentido de chamar a atenção para que a responsabilidade, como a perturbação da baleia, como as joias, tudo está no colo de Jair Bolsonaro. Mas eu quero mostrar esse gráfico que começa em 2016, não é 2019. O crescimento no governo Temer. E as linhas são perfeitas, se querem linha do tempo. Ao chegar o governo Jair Bolsonaro, tem uma queda exponencial. E em um ano e pouco, em menos de 2 anos, uma subida super exponencial no governo Luiz Inácio Lula da Silva. Agora chama a atenção, para Vossa Excelência, aí estão os gráficos, chama a atenção de Jacques Wagner e para o senhor Volney. O senhor era secretário executivo. O senhor não tem obrigação nenhuma de carregar os fardos e erros de que pessoas carregaram, que não lhe cabe. Isso também nem é CPI aqui. Nós estamos recebendo Vossa Excelência e eu acho até que uma CPI, CPMI, com seriedade, e não entrar na CPMI para tomá-la, como fizeram com a CPI do dia 8, para inventar que tem uma narrativa, que tem um golpe que foi pensado 3 anos antes. Agora já estão dizendo que foram fazendo isso paulatinamente para desaguar nesses 2 últimos anos do governo Lula, que Bolsonaro tem a culpa que começou. Tudo é culpa de Jair Bolsonaro. Tá bem. Agora eu quero me reportar à entrevista do Lupe, o ex-ministro. Ele, quando perguntado se sabia, e volto a dizer, não foram vocês, foi a matéria do Metrópolis que detonou tudo isso. Não foram vocês, eu estou falando governo, não pessoas de formas individuais, que foram buscar a investigação. Ele diz, o senhor sabia disso? Mais ou menos, o repórter pergunta ao ministro Lupe. Ele diz, não, a gente ouviu uma coisinha aqui, uma coisinha ali, uma coisinha aqui, uma coisinha ali. O que é uma coisinha aqui, uma coisinha ali? É como aparecer uma bolhazinha no seu braço? É só uma coisinha. Aí você não dá atenção. A outra coisinha nasce aqui no seu braço. Quando você resolve ir ao médico, ele fala, não, tu tá com câncer já faz tempo. Essa bolinha estava apontando. Bom, se tinha uma conversinha aqui, uma denúnciazinha ali, por que Lupe não foi a fundo? Por que vocês não forem a fundo, teriam evitado esse câncer que chegou agora? É revoltante, não adianta eu falar em coisa técnica aqui. Porque as pessoas que estão vendo e ouvindo são milhares e milhares de aposentados. Eu estou com a documentação aqui de uma tia minha, amputada. Eu não vou citar o nome dela, porque é tão grave que ela corre risco de vida. Ela é simples, ela é amputada, é diabética ao extremo. É de chorar, de ver os olerites dela últimos. Chegou ao ponto de R$400 não ter condição de comprar remédio e teve uma aposentadoria de quase R$2.000, que para a condição financeira dela, esse 1.000 e poucos reais era um bom salário. E aqui nós chegamos a esse absurdo e estamos aqui discutindo muitas vezes o sexo dos anjos, de que isso começou no governo Bolsonaro, aí explodiu no governo Lula, porque Bolsonaro armou essa arapuca para que chegasse até aqui. Ora, todo mundo sabe quem tem tara pro sindicato. Não é Bolsonaro. Todo mundo sabe que quando o Lupe foi ministro do Trabalho, no governo Dilma, em que ele tinha os seus encantos pela Dilma e disse que só seria demitido se saísse a bala ou morto. Todo mundo sabe, é só pegar. Volney, você é um cara inteligente. Segundos. Eu não sei se a gente foi deputado juntos, eu não me lembro. Você é um cara preparado. Agora, nós não podemos colocar as nossas convicções ideológicas diante de um crime tão bárbaro, tão perverso, de tudo que eu já ouvi. E Vossa Excelência, quando cita a PF, eu aqui estou feliz, porque nós temos a PF de volta. Porque Flávio Dino, ao tomar posse, uma das frases dele ao Lula, olhando para o Lula, como ministro, presidente, agora o senhor tem uma PF para chamar de sua. Chamar de sua. Aí tem essa Gestapo que está debaixo das mãos de Alexandre de Moraes, que até agora eu não vi ele dar 48 horas para Lupe ou Vossa Excelência explicar. Tá todo mundo calado. O Supremo não dá um pio. E todos os discursos inflamados que foram feitos aqui, teve uns que não foram inflamados, não.
vamos procurar botar no colo de Bolsonaro. Não vai colar. Não vai colar. Então a CPMI, Volney, a CPMI, se o PT resolver assinar, e eu tenho certeza que se assinarem vão vir para tomar, como tomaram no dia 8, não é para investigar, é para impedir a investigação, é para impedir convocações, é para impedir quebra de sigilos e quebrar sigilo de inocentes, como fizeram no dia 8. Como fizeram no dia 8. Então eu não quero aqui fazer, embora eu tenha tudo na minha mão aqui, eu tenho aqui na minha mão todos aqueles que votaram em 2019, eu estou com o vídeo da votação de todos do PT fazendo discurso quando a MP de 2019 de Jair Bolsonaro já era para coibir essas aberrações. E não adianta, começou em 2016, olha lá a subida no governo Temer, olha a descida no governo Bolsonaro, olha a subida no governo Lula. Eles gostam de gráficos, aí estão os gráficos, aí estão os gráficos. Agora, uma polícia para chamar de sua, não. Proteger quem? Não, muito pelo contrário. Quando o Bolsonaro assumiu, ele indicou o Ramagem para a Polícia Federal, Alexandre de Moraes impediu, e é polícia de Estado, não tem nada a ver com o STF. Mesmo assim o Bolsonaro foi lá e não colocou o Ramagem, que eu acho até uma coisa errada. Devia ter colocado, porque o STF não tem nada a ver com nomeação de governo. Só é agora que nós estamos vivendo uma ditadura. Aí está dizendo que Lula, Bahia saiu, que Lula é o homem que preza pelos aposentados, pelos mais pobres. O presidente Lula pediu investigação. Lula investigado, condenado em 3 instâncias, e agora no fechamento da chamada reforma tributária, tiraram o dinheiro do BPC, de pessoas com comorbidade. Que preocupação é essa desse homem? De crianças com síndrome de Down, autistas, pessoas doentes. Que preocupação é essa desse homem com os menos favorecidos? Que preocupação é essa? Eu espero que a partir... Vossa Excelência fez uma frase aí, Volney, para a senadora Damares, dizendo o seguinte: eu vou lhe surpreender. Positivamente. Toda essa frase eu uso ela toda vez que eu sabatino um ministro do Supremo aqui. Eu não recebo eles no meu gabinete, mas não dou a vida para ninguém, porque todos eles vêm aqui e contam mentira. E eu uso essa frase: eu quero ser surpreendido. Eu usei essa frase para o senhor Gunê, quando ele foi sabatinado aqui por nós, assim, e eu vou repetir aqui. Recebi no meu gabinete o único, a pedido do senador Marco Rogério, que disse: é meu professor, é um homem de bem, e ele me disse: eu vou surpreender o senhor. Eu disse: eu quero ser surpreendido. E ele já me surpreendeu com uma denúncia que encontro do nada com coisa nenhuma contra Jair Bolsonaro, e sentou aí e mentiu pra caramba. Mentiu pra caramba. Pra botar a toga nas costas, eles contam mentira, sabe? É um estelionato mesmo. Aí você pode dizer assim: não tem nada a ver com o que nós estamos discutindo aqui. Mas eu quero fiz essa compilação dizendo que vê a PF agindo em tempos em que o ministro da Justiça dizia que a PF era para Lula dizer que era dele, e também a AGU não pertence. A AGU e a Polícia Federal do Brasil. Concluir, meu querido senador. Vou concluir. Então, eu estou fazendo essas colocações porque eu anotei aqui uma frase sua, Volney, que Vossa Excelência garante que será um novo tempo. Que se vai haver um novo tempo, é porque de fato houve um velho tempo. E no velho tempo não dá para esconder, tem que investigar, já que vai vir um novo tempo. E eu vou guardar essa frase sua para eu poder lhe cobrar. E aí, na sua fala de início, quando você faz tecnicamente que as pessoas que foram assaltadas por esse conluio covarde de bandidos sequestradores do pão do pobre, só soube da operação quando explodiu na mídia. Isso quer dizer que nós temos a polícia séria, federal, que sempre nós respeitamos, de volta. E teremos ela. Não vai atrapalhar a investigação CPMI, não. Até porque já existe a investigação de cruzamento de dados da própria Polícia Federal. Não tem como dar errado. Só vai dar errado se o PT entrar para tomar, assumir relatoria e assumir presidência. Senador, querido amigo Magno Malta. Encerrou os 2 minutos? Já passou muito tempo. Ah, é mesmo, é? Tá. Então, por isso que eu estou fazendo essa compilação, e segundo o senador Marinho, que realmente lhe fez sérios elogios, né? Eu não convivi
com Vossa Senhoria, mas Vossa Senhoria agora é o ministro, ou é corajoso ao extremo, e eu espero que seja essa parte, corajoso ao extremo, e não quero compreender a outra parte de que Vossa Excelência tinha conhecimento disso tudo, embora Vossa Excelência estava na tal reunião da tal ata, que está aqui assinado, que Vossa Excelência realmente compreenda que houve exponencial crescimento de assalto aos aposentados do Brasil e Vossa Excelência esteja disposto realmente, como ministro, a consertar essa lambança, a mais infeliz dos últimos tempos que eu já vi na minha vida, não só no parlamento, fora dele. Acho que qualquer brasileiro nesses últimos 30 anos não viu coisa tão grosseira. Senador, por isso eu desejo boa sorte, quero desejar boa sorte a ele, para que realmente as duas frases que ele fez tão fortes, vou surpreender. Eu quero ser surpreendido e desejo sorte a Vossa Senhoria. E se o PT for assinar essa CPI, o governo mandar assinar, eu queria que Vossa Senhoria cooperasse conosco. Mas eu queria aqui começar minha fala, ministro. Depois eu vou até mostrar um projeto para Vossa Excelência e queria contar com o apoio de Vossa Excelência. Mas eu queria começar minha fala aqui, porque tá assim, ó, foi o governo passado, foi o governo presente. O culpado é o governo passado, o culpado é o governo presente. Enquanto isso, os aposentados foram roubados no passado, está sendo roubado no presente, e se a gente não dá um limite nisso para acabar com isso, vai continuar sendo roubado no futuro. Então a gente tem que parar com isso, de ficar indicando o problema, é resolver o problema. Eu quero aqui ser homem com vocês, aqui ser justo. Olha o que eu vou mostrar para vocês, ó. Isso aqui foi em 2020, exclusivo. Servidor do INSS denunciou ainda em 2020 desvios ilegais em benefício de aposentados e pensionistas. Isso foi no governo do Bolsonaro. Mas sabe o que o Bolsonaro está pedindo? Ele está pedindo a CPMI. Eu não vi o Lula ainda pedir a CPMI para a gente descobrir quem foram os canalhas, os bandidos, lobistas que roubam dinheiro de aposentados. Isso aqui foi em 2020. Foi o Bolsonaro. Agora, gente, vocês acham mesmo que o Bolsonaro sabia disso tudo? Sabia desse esquema? Para beneficiar sindicato e associação que sempre foi contra? Inclusive sindicato que poderia ser beneficiado do irmão do Lula. Vocês acham mesmo que o Bolsonaro seria capaz disso, gente? Sendo contra sindicato? Pelo amor de Deus. Eu vou ser homem com vocês aqui. Esse tal de careca do INSS, esse cara não é bolsonarista, não. Sabe o que ele é? Lobista, ladrão, bandido, canalha. Tem que estar aqui na CPI pra gente apontar o dedo na cara dele e ele contar quem que são. Você tem político infiltrado, ministro. Você tem política infiltrada nisso aqui, até porque tem várias associações que saíram em matéria agora e próprios sindicatos que recebem emendas de parlamentares. Então a gente tem que descobrir quem são. A gente tem que passar esse país a limpo aqui, tem que parar de roubar de aposentado. Tem que acabar com isso. Se for do governo Bolsonaro, do governo tem que acabar, independente de quem quer o governo. Chega! Vamos parar com isso. Quem está sofrendo com isso são os aposentados. E a gente fica nessa lenga-lenga. Essa palhaçada, esse tal aqui da Ambeck, aqui do tal do José Carlos, que eu vi citando ele aqui, ele já está preso? E teve um cidadão também que foi escoltado pela Polícia Federal, que está sendo investigado, ele também já está preso? Já está preso? Eu queria saber se ele está preso. Esse careca do INSS, que está todo mundo falando, esse canalha, ele também está preso? Então eu acredito que a CPMI, ela é importante para isso. Para poder investigar todos, colocarem todos na cadeia, independente de quem é de esquerda, de direita, se foi apoiador do Lula, do Bolsonaro. Chega de roubar de aposentado. Chega, a gente tem que tomar vergonha na cara, tem que resolver esse problema. E agora, ministro, eu queria falar sobre esse projeto meu que eu protocolei ele, porque até Vossa Excelência disse aqui que vários aposentados agora ao vivo está vendo a gente aqui. Eu queria fazer até um plebiscito para perguntar se qual o aposentado que quer que desconta do salário dele, esses descontos que vem de sindicato e associação. Sabe por que eu estou falando isso? Porque eu fiz um projeto aqui agora, que vão resolver esse problema. Não quer acabar aqui com a associação e sindicato, não. Isso aqui é meritocracia. Isso aqui, gente, é democracia. Sabe o que vai fazer com esse projeto meu? É acabar com desconto. Aí aquele aposentado que acha que aquele sindicato, associação representa ele vai até o sindicato e vai lá e paga. Agora eu quero ver, eu faço aqui um desafio. Qual aposentado em sã consciência vai sair de casa para levar esse dinheiro? Não vai fazer isso. A verdade é essa. Agora, se a gente quer acabar com fraude, acabar com lobista que fica fazendo sacanagem com esse careca do INSS e outros vagabundos que estão roubando dinheiro de aposentados, a melhor forma que tem de fazer isso é acabar com desconto. E aquele aposentado que achar que quer pagar, ele vai até o sindicato, a associação e vai lá e paga. Eu quero ver se vai dar fila. Não vai dar fila não, pelo contrário. A hora que falar assim, ó, você tem que ir lá para nunca mais ter que descontar, aí dá fila.
A verdade é essa. E a gente acaba com esse problema, a gente corta o mal pela raiz. Então tá aqui meu projeto, e eu queria muito, viu, você como ministro que está hoje aqui defendendo os aposentados, que defendesse esse meu projeto aqui. E eu não tenho vaidade nenhuma, porque eu sou oposição. Mas não sou oposição ao país, não. Porque tem aposentado tanto de esquerda e de direita sendo roubado. Tem aposentados que votou no Lula e votou no Bolsonaro que estão sendo roubados. Que não votou em ninguém e está sendo roubado. Então, se não quiser que seja meu projeto, que você comece a fazer essa campanha de acabar com o desconto de aposentado. Aposentado que quer pagar para sindicato, vai até na porta do sindicato e vai pagar. E eu duvido que algum aposentado vai fazer isso. Porque muitas vezes a gente vive o presente e a gente esquece o passado. Então, eu gostaria de só recobrar, porque o ministro, ex-ministro Sérgio Moro está aqui também, Moro, eu vou citar seu nome e deixo você bem à vontade, né? Numa reunião gravada, em 22 de abril de 2020, 2 dias antes do atual senador Sérgio Moro sair do governo, teve uma reunião ministerial, que eu gostaria de relembrar aos colegas aqui, com as seguintes falas do presidente anterior, que não usou, deu total autonomia à Polícia Federal, à AGU, né? Fala desse presidente, do ex-presidente. A questão estratégica não é que não estamos tendo. E me desculpe, o serviço de informação nosso, todos, é um palavrão. São uma vergonha. Que eu não sou informado. Não dá para trabalhar assim, fica difícil. Por isso, vão interferir. E ponto final, pô. Não é ameaça, é outro palavrão. Extrapolação da minha parte é verdade, é uma extrapolação. E outra fala, abre aspas, outro palavrão. O tempo todo para me atingir, mexendo com a minha família. Já tentei trocar gente na segurança nossa no Rio, oficialmente, e não consegui. E isso acabou. Não vou esperar. Com a minha família. Com a minha família toda, de sacanagem, ou amigos meus, porque eu não posso trocar alguém da segurança na ponta de linha que pertence à nossa estrutura. A nossa estrutura. Vai trocar. Se não puder trocar, troca o chefe dele. E se não puder trocar o chefe dele, troca o ministro. E ponto final. Não estamos aqui de brincadeira. 15 segundos. Então, assim, eu vou adorar essa CPMI. Vai ser muito bom a gente ter esse debate, relembrar, né? O que muitas vezes a gente empurra para debaixo do tapete. Com o que está acontecendo atualmente. Sabe por quê? Porque o pau que dá em Chico tem que dar em Francisco. E nós estamos todos preparados aqui para esse embate. Mas eu precisava falar isso, porque como se fala aqui, tem muita gente aqui que se diz o dono da verdade, dono dos conceitos morais, né? Tem muita gente aqui que acha que é melhor do que o outro. Eu estou 10 anos na política, não tenho um processo que eu responda sobre corrupção, enfim, tantas outras coisas que se falam aqui de A, de B, de C. Mas é só para relembrar os colegas aqui que interferência em Polícia Federal, em outros, houve e sempre vai existir. E isso é histórico nesse país. Nós somos um país do jeitinho. E a gente tem que realmente resolver. É dentro dessa casa, com os representantes eleitos legitimamente, é que nós vamos ter que resolver e relembrar muitas das atuações, não só do atual. Para concluir, vou concluir. E de todos os governos que antecederam essa investigação. Mas é inegável que houve o crescimento das fraudes durante o atual governo. Então não vamos aqui dourar a pílula em relação a esse governo. E inclusive você saiu por causa disso, né, Moro? E que inclusive a investigação, ela foi iniciada a partir de denúncias da imprensa. E também não vamos enganar aqui quem nos ouve, porque se diz que tomaram todas as providências, mas não tem ninguém preso. Num possível crime de centenas de milhões de reais e até estimativas de fraudes que afetaram potencialmente aí 6 bilhões de reais dos aposentados, não tem ninguém preso. Por que não tem ninguém preso? 15 segundos. Tem que se pedir sim a prisão preventiva
ex-procurador-geral do INSS, tem que pedir do ex-presidente do INSS, porque era uma festa. O que a gente ouviu aqui também agora há pouco, do ministro falando de um novo potencial escândalo, que é esse caso envolvendo o consignado do PicPay, que foi colocado lá, né, de imediato, R$100 para R$450. Aquilo ali, pelo jeito, era uma casa de crimes. E o governo, sim, Lula, se omitiu em relação a isso. Então, quando invocam aqui meu nome, dizem, que agora se deixa investigar e tal. Sim, eu deixei o governo passado por aqueles motivos que destaquei lá atrás, né? Agora, querer jogar a culpa por essas fraudes no anterior governo, que apresentou aquela medida provisória antifraude, é uma patifaria, né? E aqui, inegavelmente, no governo Lula é que as fraudes escalaram. Agora, que todos os culpados sejam investigados e punidos. Fico feliz em saber concluir, senador, que a situação agora defende a comissão parlamentar de inquérito. Quero ver a assinatura. Isso. E quero ver ser realizado esse trabalho sem controle de danos. Vamos lá investigar o sindicato que tem por vice-presidente o irmão do atual presidente Lula. Senador Moro, para concluir. Todos os sindicatos que se envolveram. Obrigado, desculpe. Deixa apenas eu fazer um informe, que foi falado muito aqui de Polícia Federal, que é de quem, que é do governo, que é do outro. Eu tenho uma PEC que eu dei entrada em 2020 para a autonomia, a independência da Polícia Federal. Adivinha qual foi o único partido que não assinou essa PEC? Né? Então, importante que fique claro que foi o PT. Só para dizer também que eu espero que o dinheiro, ministro Volney, como o senhor colocou aí, seja recuperado dos ladrões. Como dizia aqui o senador Major Olímpio, ladrões, bradou durante uma cerimônia de posse aqui recentemente. Então, que seja recuperado esse dinheiro, porque o próprio governo Lula já disse que em 2027 já tem dificuldade para a saúde e para a educação. O Brasil está de mal a pior e eu espero que se recupere, se prenda e se tire o dinheiro de quem roubou os aposentados do Brasil.